deixe seu like agora e continue lendo esta palavra que vai levantar sua alma. Há momentos em que a vida parece apertar tanto que o coração tenta gritar por dentro. Talvez você esteja passando por lutas que ninguém entende, carregando um peso que ninguém consegue ver, enfrentando noites longas demais, silenciosas demais, cansativas demais. A verdade é que existem guerras que choramos em silêncio, enquanto parecemos fortes por fora. Mas hoje Deus te trouxe até aqui para lembrar que Ele conhece cada detalhe que você tenta esconder. Ele viu suas tentativas, suas quedas, suas forças quase acabando, sua fé tremendo, sua esperança balançando. Mas mesmo assim, Ele não desistiu de você. E é aí que entra a história de Jacó, não como um herói perfeito, mas como alguém que carregava marcas, medos, inseguranças e conflitos internos. Jacó passou por fases tão dolorosas que às vezes ele mesmo não acreditava mais em quem poderia se tornar. Fugiu, chorou, tentou resolver sozinho, errou, caiu, se levantou. E, no momento mais difícil, em vez de Deus descartá-lo, Deus decidiu encontrá-lo. E naquele encontro, algo sobrenatural aconteceu. Jacó lutou, chorou, segurou firme e disse: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Você percebe? Jacó estava quebrado, cansado, cheio de feridas. Mas dentro dele havia uma resistência, uma determinação silenciosa que Deus viu. E porque Jacó não soltou, Deus o transformou. Aquele que era marcado pelo passado passou a ser marcado pela promessa. Aquele que fugia passou a caminhar. Aquele que carregava culpa passou a carregar destino. Deus não mudou somente sua vida, Ele mudou seu nome. Isso prova uma coisa poderosa para você hoje. Não importa o quanto você se sinta fraco, cansado, inseguro ou indigno. Se você segurar firme em Deus, algo vai mudar. Deus não se impressiona com quem é perfeito. Ele se move por quem insiste, por quem luta, por quem segura a promessa mesmo sangrando. Ele se revela àqueles que não soltam a mão dele, mesmo quando estão no limite. Você pode estar no seu vale mais escuro, mas Deus está prestes a mudar sua história, como mudou a de Jacó. Aquilo que tem apertado sua alma não é o fim, é o ponto onde Deus começa a transformar o que parecia impossível. Continue firme, continue agarrado, continue acreditando, porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele está prestes a te mostrar que o céu inteiro ainda trabalha a seu favor. Há dores que parecem se repetir dia após dia, como se alguém estivesse reabrindo uma ferida que você tenta curar há muito tempo. E às vezes você até se pergunta: será que Deus ainda está comigo? Será que Ele ainda olha para mim? Será que Ele ainda tem propósito na minha vida? É natural que essas perguntas apareçam quando o coração está cansado, quando as circunstâncias pesam mais do que a força que você sente ter. Mas é justamente nesses momentos que Deus começa a trabalhar onde ninguém vê. Ele não age apenas quando você está forte. Ele age quando você está no limite, e é ali que o sobrenatural se revela. Jacó viveu isso de forma intensa. Depois de anos fugindo de conflitos, medos e memórias que o perseguiam, ele finalmente se encontrou diante daquilo que mais temia. A verdade é que, antes de Deus mudar a história de Jacó, ele precisou tratar o coração dele. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Existem batalhas internas, lembranças, culpas e feridas que parecem insistir em voltar. Mas não é para te derrubar, é porque Deus está te curando de dentro para fora. Jacó passou uma noite inteira lutando com um anjo. Mas, na verdade, a maior luta era com ele mesmo. Era a luta contra a própria história, contra os rótulos que carregava, contra aquilo que ele acreditava ser. E muitas vezes é isso que acontece conosco. A batalha mais difícil não é com as circunstâncias, não é com pessoas, não é com o mundo ao redor. É com aquilo que a vida plantou dentro de nós, mas assim como Deus fez com Jacó, Ele está tocando as áreas que mais doem não para te ferir, mas para te transformar. O interessante é que Jacó saiu daquele encontro mancando. Isso significa que Deus pode até permitir que algumas marcas permaneçam, não como lembrança de dor, mas como lembrança de transformação. Existem marcas que não são sinal de fraqueza, são prova de que você sobreviveu, passou, suportou, venceu. Jacó não saiu perfeito, mas saiu diferente. E é essa diferença que muda o destino.
Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, ele estava dizendo: você não é mais definido pelo que viveu, agora você é definido pelo propósito que eu tenho para você, e é isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está reescrevendo, reorganizando e realinhando áreas da sua vida que estavam confusas, paradas ou machucadas. Ele está tirando o peso do passado e substituindo pelo peso da promessa. Mesmo que você não veja agora, existe uma transformação acontecendo no seu espírito, um processo silencioso, mas poderoso. Deus está te levantando com uma força que não veio de você, e sim dele, e essa força vai te preparar para o que vem adiante. Nada do que você enfrentou foi inútil. Cada lágrima, cada tentativa, cada noite difícil, cada oração cansada foi vista pelo céu. E assim como Jacó, você não terminará esse processo da mesma forma que começou. Existe um momento na caminhada de fé em que Deus deixa de apenas nos consolar e começa a nos direcionar. É quando Ele pega tudo o que vivemos, tudo o que doeu, tudo o que perdemos, tudo o que apertou nosso peito e transforma em base para o futuro que Ele já preparou. E é exatamente aí que você está agora. Não é o fim, não é o esgotamento, não é o colapso, é a virada. Você está no ponto onde Deus pega a sua história e começa a abrir caminhos onde você só via paredes. Quando Jacó se levantou depois de lutar a noite inteira, o cenário ao redor não mudou imediatamente. Os problemas ainda estavam lá, os desafios ainda existiam, o medo ainda era real, mas algo fundamental havia sido transformado, ele havia mudado. E quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se reorganizar aos poucos. Deus sempre começa de dentro para fora, porque Ele sabe que, quando o interior se fortalece, nenhuma tempestade externa consegue te destruir. Jacó seguiu mancando, mas caminhando. E isso é tão forte, tão profundo. Deus não pede que você ande perfeito. Ele só pede que você continue andando, mesmo com feridas, mesmo com dúvidas, mesmo com memórias dolorosas, mesmo com marcas que ainda cicatrizam. Cada passo que você dá, mesmo tremendo, é visto pelo céu como um ato de coragem. E coragem, para Deus, vale mais do que força. Ao reencontrar seu irmão, Jacó não encontrou a destruição que temia, encontrou restauração. Isso é a prova de que muitos monstros que enfrentamos na mente são menores do que imaginamos quando Deus está no controle. Às vezes você acredita que o pior vai acontecer, mas Deus já está movendo peças, tocando corações, abrindo portas e preparando encontros que vão te surpreender. Você não faz ideia do quanto Ele já está à sua frente, alinhando tudo para que o que parecia ameaça se transforme em testemunho. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Coisas que você esperava que desabassem vão, na verdade, se ajustar. Portas que pareciam fechadas vão se abrir de um jeito inesperado. Pessoas que você achou que nunca mais veriam o seu valor vão começar a te olhar diferente. Caminhos que pareciam distantes vão se tornar realidade. Porque quando Deus muda o seu nome, sua identidade espiritual, Ele muda também o seu destino. Você não é mais guiado pelo medo que te perseguia. Você não é mais condicionado pelo passado que tentava te prender. Você não é mais definido pelas dores que tentaram te marcar. Você está sendo guiado pelo propósito, moldado pela promessa e fortalecido pela presença de Deus. Assim como Jacó se levantou diferente, você também está sendo levantado. E a partir daqui, a caminhada muda de tom. Você não anda mais sozinho. O céu caminha com você. A graça te acompanha. A promessa te sustenta. E a mão de Deus te guia com passos firmes. Mesmo quando a alma ainda sente o peso do processo, o que vem agora não será a repetição do que doeu. Será a colheita do que você suportou. Será a resposta do que você orou.